Amém, irmãos, graças a Deus, privilégio estar com os irmãos aqui nesta noite. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 5. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, que Deus possa falar com você, que Deus possa ministrar no seu coração. Nós estamos aqui na casa do nosso Pai, nós entendemos que igreja é família e que você pode fazer parte, né? Aliás, nós entendemos que você já faz parte da família de Deus. Isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Uma vez, uma pessoa, acaba que o nosso pastor presidente, coordenador, o pastor Paulo Júnior, como é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, e por ser assim, um homem de uma inteligência assim, muito acima da média, né? Um pensador, um filósofo, e muitas coisas que ele fala, as pessoas não me entendem. E muitas vezes eu sou convidado a explicar o que foi que ele disse, né? E uma vez, numa conversa sobre como essa, uma pessoa fez um monte de perguntas sobre a nossa denominação. E eu respondi as perguntas para ele, e depois ele fez uma pergunta interessante. Ele fala assim, olha, toda igreja tem ali pelo menos uma heresiazinha. Qual é a de vocês? O que vocês fazem que não é comum as igrejas evangélicas fazerem? Vocês têm alguma coisa assim? Eu disse, temos. Nós temos uma coisa que nós fazemos e que não é comum nenhuma igreja evangélica fazer. E ele falou assim, eu quero saber. E são duas perguntas, uma eu vou responder hoje, a outra eu respondo aqui um mês, na outra Santa Ceia, que tem a ver com a Santa Ceia. A primeira pergunta que ele fez, que eu falei para ele assim, o que nós fazemos que a maior parte das igrejas evangélicas não fazem? Que é uma coisa assim, quase que particular nossa. Talvez uma bandeira defendida praticamente pela nossa igreja. E eu perguntei, primeiro, nós batizamos os nossos filhos, como toda igreja de origem teologia reformada, e os nossos filhos participam da Santa Ceia. Ele deu uma assustada, e ele perguntou assim, por que os seus filhos, os filhos de vocês participam da Santa Ceia? E essa é a pergunta que eu quero falar com os irmãos hoje, o que eu quero. Então, às vezes nós temos aqui na igreja pessoas que vieram de outras denominações e pergunta, né? Teve pessoas que vieram aqui e viram e nunca mais voltaram porque ficaram meio escandalizados com isso. Então aqui agora nós queremos explicar por que nós fazemos isso. Por que nós cremos assim? Por que vocês batizam seus filhos e por que os seus filhos participam da Santa Ceia? A primeira resposta é muito simples. É porque os nossos filhos são nossos filhos. Simples assim. Os nossos filhos fazem parte da família da fé. Nós não excluímos os nossos filhos da nossa fé. Nós não jogamos para ele a responsabilidade de um dia lá no futuro eles terem que decidir se eles são ou não são filhos de Deus. As pessoas, há uma corrente que diz assim, olha, você deixa seu filho, aí o menino fica assim, ele não fica nem no céu nem no inferno, ele fica ali no limbo, né, num lugar intermediário ali, fala, meu filho, quando você tiver 12 anos, 15 anos, 16 anos, 18 anos, você decide, quando você tiver consciência, você decide o que você quer ser. Você vai escolher a sua fé.
Nós não pensamos assim, nós não cremos assim, e aliás, eu acho isso um absurdo. Nós partimos do pressuposto que os nossos filhos são herança do Senhor. Que toda bênção que está sobre a minha vida está sobre a vida dos meus filhos. Que os nossos filhos participam do privilégio da nossa fé. Quando quando Moisés falou para Faraó assim, olha, deixa o meu povo ir para que o meu povo me preste culto. Faraó falou assim para Moisés, vocês podem ir, vão todo mundo, os seus filhos ficam. E essa proposta de Faraó, vocês sabem que a Bíblia fala em Coríntios 10, que tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma lição para nós hoje. Aquilo é uma linguagem, ainda que aconteceu de fato, um fato literal, aquilo é uma linguagem figurada para que nós entendamos. O diabo fala isso para você todos os dias. Se você quer servir a Deus, sirva, mas seu filho não vai. Seu filho é meu. O diabo fala isso. O diabo quer tomar conta dos nossos filhos. Como o Faraó falou aquele dia lá, o diabo fala a mesma coisa. E nós, como Moisés respondeu para Faraó, nós respondemos, não, nossos filhos vão conosco. Nenhum dos nossos filhos vão ficar aqui. Todos os nossos filhos irão e participarão do processo. E eu quero ler com os irmãos então, e eu vou explicar tudo isso para os irmãos. E na verdade eu acho que essa pergunta está equivocada. Por que os nossos filhos participam da Santa Ceia? Eu acho que a pergunta está errada. É por que os seus filhos não participam? Eu faço essa pergunta, por que os seus filhos não participam? Por que vocês excluem os seus filhos do privilégio? Ah, porque eles não têm consciência. E onde é que está isso na Bíblia, meu irmão? A consciência é responsabilidade nossa. Nós temos consciência para os nossos filhos. Isso é uma coisa tão comum, tão natural, que até o nosso Código Penal fala disso. Que se o seu filho pegar o seu carro lá na sua casa e sair dirigindo ele menor e causar acidente na rua, você é o responsável. Você é o responsável por isso. Da mesma forma, eu sou o representante legal de Deus, do meu filho, perante Deus e perante os homens. Nós somos os representantes legais. Lembra lá de Jó, quando a Bíblia fala lá em Jó 1, que Jó se levantava todos os dias da manhã, fazendo sacrifício pelos seus filhos e oravam pelos seus filhos. Ele exercia um papel sacerdotal, apresentando seus filhos a Deus. E eu quero ler com os irmãos, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, diz assim, não adora, o texto está falando dos mandamentos, 10 mandamentos, aqui o quarto mandamento, o terceiro mandamento, o segundo mandamento, perdão, sobre a idolatria, né? Não adore essas coisas, nem preste cultos a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando o seguinte, que um homem ímpio, um homem perverso, os seus filhos vão arcar com as responsabilidades dos seus pecados. Não é que ele vai herdar os pecados, mas com as consequências. Um pai alcoólatra, um homem violento, um homem que abusa dos seus filhos, física e emocionalmente, ele vai trazer consequências na vida dos seus filhos. E vai trazer na consequência também, isso vai passar para os seus netos. E é isso que a Bíblia está falando. Isso que é uma herança maldita. É uma herança. O cara que usa as drogas, o cara que estraga a sua vida, e ele
gera filhos, isso vai passar para os filhos deles vão arcar com as consequências do pecado do pai. Isso não é maldição hereditária, isso é uma herança maligna, né? Nós não estamos falando de maldição hereditária, nós não cremos nisso, mas nós estamos falando que é o que a Bíblia está dizendo: eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ah, mas isso não é justo, né? Uma vez uma mulher falou para mim: olha, meu pai foi alcoólatra, meu pai fez isso. Hoje eu vejo que essas coisas afetam o meu casamento e tal. Eu falei: olha, o que seu pai fez, não tem como, ele vai afetar a sua vida emocional mesmo, toda a sua vida. E você vai aprender a lidar com isso, para que seus filhos, para que toda essa desgraça que veio na sua vida, termine na sua vida, você seja um para-raio, e você possa dar para os seus filhos aquilo que você não teve, mas que você agora aprendeu em Deus. Ela fala: pastor, mas é difícil, não acho justo. Eu falei: não é uma questão de justiça, realmente não é justo, mas por amor aos seus filhos, você tem que entender o seguinte, que todos os pecados do seu pai param em você, e que agora você nasceu de novo, Deus visitou sua vida, Deus visitou sua família, e que agora as coisas podem ser totalmente diferentes, porque você agora conhece Deus, e você tem uma responsabilidade com Deus, e com seus filhos. E o texto continua dizendo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus está dizendo o seguinte: mas se você me ama, eu vou amar os seus filhos, eu vou amar os filhos de seus filhos, eu vou amar até 1000 gerações suas, por amor de você. Então há uma promessa de Deus para mim, na minha relação com Deus, na minha fidelidade com Deus. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 24, e a ceia, nós sabemos que a ceia, isso é um ponto pacificado, né? A ceia, ela é um substituto da festa da Páscoa. E lá em Êxodo 12, quando Deus está falando com a ceia, Deus ensinando o povo acerca da ceia, Deus falou o seguinte, olha só, vamos ler a partir do versículo 21, para vocês pegarem o contexto, porque Êxodo, né? Capítulo 12, versículo de número 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Cada família devia pegar um cordeiro para cada família. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta, as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Então vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão degolar o cordeiro, vão tirar o sangue do cordeiro, e vocês vão pegar o ramo de um arbusto chamado isopo, e vocês vão pegar esse ramo, molhar no sangue, vocês vão passar nos umbrais da porta, e depois vocês vão pegar esse cordeiro, vão comer esse cordeiro. Se esse cordeiro for muito para vocês, então vocês chamam seu vizinho, vai comer junto com o seu vizinho. Aí você acha, irmão, que os meninos não comiam? Você acha que as crianças ficavam ali olhando e não participando? Então Deus ensinando, instituindo a Páscoa. O princípio da Páscoa permanece. Cristo é a nossa Páscoa, mas o princípio é o mesmo. Versículo 24. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. Então aqui Deus está nos ensinando um princípio. Versículo 26. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Olha só o que a Bíblia está falando. Os meninos vão participar, vão ver a morte do cordeiro, vão ver vocês pegar aquilo lá, aspergir nas paredes, nas portas, nas janelas. Vocês vão reunir a família, vai comer o cordeiro, às vezes vai chamar os parentes, os amigos para celebrar com você. E seus filhos vão ficar olhando aquilo e vão perguntar: papai, mamãe, o que é isso?
Qual que é o motivo disso? E quando eles fizerem essa pergunta, você responde para ele. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Respondam, versículo 27, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Então, a ceia é uma pedagogia para os nossos filhos. E quando os nossos filhos nos verem ensinando e perguntar, papai, por que isso? Ou então mesmo você pode fazer essa pergunta para o filho, você sabe por que é isso? É porque nós somos uma família abençoada, porque Jesus morreu por nós. Jesus perdoou todos os meus pecados e os seus pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo. E hoje nós estamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo, quando Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Nenhum de nós éramos dignos. Nenhum de nós éramos dignos. Porque, irmãos, esse é outro problema da Santa Ceia, que as pessoas esquecem que a ceia é graça. As pessoas esquecem que a ceia é graça. E acham que ceia é privilégio. Então, antigamente, quando eu participava de uma outra denominação, na minha juventude, e é assim até hoje em muitas igrejas, o pastor diz assim, irmãos, li aquele versículo de 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o cálice, dizendo, esse pão é o novo mandamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim, por semelhante modo, depois de cear, também tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim, e depois ele fala lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, presta atenção, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. E o pastor fala, irmãos, então agora você examine, você agora, se você é digno, examine. Aí as pessoas fazem um exame lá. Aí o pastor fala assim, olha, os que são dignos, fiquem de pé. E os que não são dignos, fiquem sentados. Irmãos, presta atenção nessa pergunta. Quem for digno de participar, fique em pé. Quem não tiver digno, permaneça sentado. Aí eu pergunto, você é digno? Você é digno de participar? Sabe o que é o incrível nessas igrejas? Com respeito que eu falo isso, porque eu fui pastor dessa denominação por mais de 20 anos também. Mas é uma ignorância. Depois você olha assim, cara, mas que ignorância. As pessoas levantam. O cara examina ali assim, e levanta, e fica em pé. Eu sou digno. Essa semana mesmo eu conversava com a irmã, que até fez uma pergunta parecida, e ela me falava, pastor, estou perguntando porque uma amiga minha estava na igreja, e ela estava traindo o marido. E o pastor falou assim, levanta, fica em pé, os que for digno. Ela pensava assim, eu estou traindo meu marido, eu estou em adultério. Se eu não levantar, meu marido vai saber por que eu não levantei. E se eu levantar e comer, eu estou comendo a maldição, né? Eu estou blasfemando. E aí fica aquela luta. Então, quantas pessoas que estão em pecado, não são dignas, e levantam, para não ter que dar satisfação. Quantas pessoas? E aí, as crianças querem participar. As crianças querem participar, e ele diz, não, vocês não podem participar. Os meninos veem você comendo pão e bebendo suco, eles falam,
pai, me dá o pão. Não, você não é digna. Não, você não tem consciência. Não, você não pode. Aí você pensa assim, um adulto, vamos pegar aqui, pela liberdade, né, do meu filho aqui, do Reginho. Quantas vezes um cara desse pensa em sexo durante o dia? Aí ele olha para o filhinho, você não pode. Um menininho, tipo assim, eu não posso, você pode. Você está entendendo? É uma coisa assim, estranha. Porque as pessoas acham que participar da ceia é meritocracia. É o privilégio porque eu sou digno. Não, meu irmão. A ceia é para os indignos. É para aquele que tem consciência que não é digno, que só o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. É que, como diz Hebreus 10, né, é pela ousadia que nós temos através do sacrifício vivo e santo de Cristo, que foi rasgado na cruz, é que nós entramos com ousadia e intrepidez na presença do Senhor, não porque somos dignos, mas porque Cristo morreu por nós. E Cristo morreu por mim, pela minha casa, pela minha família, e os meus filhos têm os mesmos privilégios que nós temos. Porque Deus falou para mim, Deus falou para você, Deus falou para nós, Deus falou na Bíblia, que os nossos filhos fazem parte desse privilégio. Os nossos filhos têm herança conosco. Olha só, Deuteronômio capítulo 6, o versículo que o hebreu considera o versículo mais importante da Bíblia. Esse versículo tem até um nome, chama chamar, quer dizer, ouça. É o versículo mais importante para o judeu. Deuteronômio 6, versículo 1 em diante. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor seu Deus ordenou, que eu lhes ensinasse, para que vocês as cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor. Então, irmãos, Deus exige de mim que eu discipule os meus filhos e os meus netos. Ele está dando aqui a receita para que a minha família possa viver em comunhão com Ele. Ele está dizendo aqui, é incrível, ele diz assim, ó, desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra que mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versículo 4. Ouça, ó Israel. Presta atenção. O judeu considera esse versículo o resumo de toda a Bíblia, o versículo mais importante da Bíblia. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Agora preste atenção, ensine-as com persistência a seus filhos. Pegue o que eu estou falando para vocês e compartilhe com seus filhos com persistência. Gasta tempo com ele. E qual que é o problema maior da nossa geração? E isso não é novo, isso sempre foi. Por isso que está esse mandamento aqui, escrito aí há 3.000 anos antes de Cristo. Gaste tempo com seu filho.
terceirize a educação dos seus filhos. Não deixa que outras culturas ou mentalidade ocupe a mente dos seus filhos. Fale com seus filhos. Ele diz, ensine essa palavra com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, converse sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos, sobre os princípios, preceitos. Quando estiver sentado em casa, na mesa. Na mesa não é lugar de você pôr desenho no YouTube, no sei lá o que, na Peppa para o seu filho. É isso que a Bíblia está falando. Mesa é um lugar sagrado. Mesa é uma honra, é um privilégio. Todos nós temos que ter o privilégio de sentar na mesa com os nossos filhos. Hoje, eu e a minha esposa moramos só, mas aqueles dias que eu não estou jejuando, nós estamos tomando café junto, conversando, tendo tempo de qualidade. Porque depois eu venho para a igreja e às vezes volto tarde da noite, ela também com as ocupações, mas o nosso café da manhã é sagrado. Almoçar junto, estar junto, isso e com os nossos filhos, é o momento de você ensinar. Mas as pessoas não querem gastar tempo ensinando seus filhos, como aconteceu com o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, lá em Samuel, Deus fala assim para ele: Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Por que você está vendo seus filhos fazer um monte de coisa errada e você tem medo de questionar seus filhos? Você não confronta seus filhos, você não disciplina seus filhos, você tem mais medo dos seus filhos do que de mim. Você honra os seus filhos, você está vendo seus filhos fazer coisa errada e você não faz nada. Irmãos, e o preço é caro. Sabe, depois você medita em Samuel, no livro de Samuel. Sabe o que aconteceu com os filhos de Eli? Aqueles caras pirraçaram tanto, que a Bíblia diz que chegou um momento que Deus endureceu o coração deles. E a Bíblia fala assim, Deus endureceu o coração dos filhos de Eli. Sabe por quê? Porque o Senhor queria matá-los. O Senhor falou, eu vou matar seus filhos. Irmãos, e muitas vezes nós estamos permitindo os nossos filhos serem mortos. Porque nós não gastamos tempo com os nossos filhos. Ou gastamos nosso tempo de forma errada. Agora em Santa Catarina, não sei se vocês viram, uma criança de 12 anos, em contato com um grupo terrorista, um grupo nazista, neonazista, orientando uma criança de 12 anos, uma menina, a pegar um facão e matar o seu irmãozinho. E ir para a escola com um facão escondido, e com esse facão matar as outras crianças, coleguinhas da escola. Menino de 12 anos. Matar os coleguinhas na escola com facão, escondida no material escolar. Sabe por que isso não aconteceu aqui no Brasil? Porque o FBI nos Estados Unidos interceptou a conversa, avisou a Polícia Federal e falou assim, avisou a Polícia Federal que foi lá e conseguiu prevenir. Aí você fala assim, esse grupo neonazista ensinando os nossos filhos a fazerem o mal, a fazer tragédia, tem que pôr na cadeia esses caras, tem que prender esses bandidos, como é que pode eles ensinar as nossas crianças? Irmão, falar para você, esse grupo terrorista, neonazista, não é o culpado é o pai, que é um irresponsável, é a mãe. Aí fala assim, pastor, você não conhece as circunstâncias, não me interessa, porque não há motivo nesse planeta que justifique uma criança com um celular, com 12 anos, acessando esse tipo de coisa. Quem que é o responsável? Quem que é o responsável, irmãos? E nós nos omitimos, por isso que
nós estamos formando aí pessoas que quando chegam na adolescência não querem mais conhecer o Evangelho. Por quê? Porque na igreja foram excluídas dos processos. Não, meu filho, papai aceitou Jesus, papai é de Jesus, você quiser ir para o céu, você tem que aceitar Jesus. Como você não tem idade ainda, você não tem conhecimento, quando você tiver idade, você aceita. Aí o menino tivesse, pai, e até lá eu faço o quê? Né? Não, irmãos, sabe, o que nós ensinamos? Aqui o menino nasce. O menino nasce. Né? Então, você tem aqui está o Leandro ali, a criancinha, né? Foi batizada já, apresentada? Foi, né? Foi ainda não. Então não tem nenhuma. Está aqui quem? Ah, não, tá o Levi, né? Não, o Levi não foi não. Hã? Cecília foi. Então ali, a Cecília está no braço do papai. A irmã dela está no pensamento. Mas, Micael, dá um alô aí. Olha lá, o Micael está com a Cecília no braço. Micael veio aqui com o pai dele, com a mãe dele, com os pais dele e da Islânia. Chegou aqui diante da igreja, e trouxe sua filha. E ele fez um ato que nós chamamos de adoção, que é o compromisso dele de ser pai dessa criança. Porque nós cremos que a Cecília, que o Levi, que o filho do Leandro, como é que chama? Lucas, todos os nossos filhos são filhos de Deus. Todos. Todos os nossos filhos são cidadãos dos céus. Todos os nossos filhos são herança do Senhor. E isso já é ensinado na barriga da mãe. Nós oramos com as nossas mulheres grávidas e falamos para os bebês, falamos, olha, você é bem-vindo, você é um filho da promessa, Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, nós estamos aguardando a sua chegada, você é filho do Senhor, você é filha do Senhor, você é herança do Senhor, você é propriedade do Senhor, você foi lavada, remida pelo sangue do Senhor. Na barriga da mãe, esse menino já tem consciência de que ele é filho de Deus. Aqui na nossa igreja nós cremos assim, que na barriga da mãe é para esse menino já ter. Ah, pastor, lá na barriga da mãe ele não tem consciência. Tem. Pega aí os exames de uma criança. Todo mundo físico, ela percebe tudo através das emoções da mãe, dos olhos da mãe, e tudo aquilo é transmitido pelo cordão umbilical. Tudo. Ela tem consciência que ela é amada, de que ela é rejeitada, de que ela é bem-vinda, de que das agressões que às vezes a mãe sofre. Ela participa de tudo isso. Então, nós lemos a Bíblia para os nossos filhos na barriga, nós cantamos para os nossos filhos, nós falamos das promessas para os nossos filhos, porque nós cremos que eles são filhos da promessa. O texto diz, encerrando aqui, ensine com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. Ensine os seus filhos. Deixa eu falar para você. Noé, quantas pessoas quando veio o dilúvio, quantas pessoas Noé salvou? Quem lembra? Quantas pessoas Noé salvou? Só a casa. Mas a casa dele foi. A mulher e os filhos.
Deus prometeu para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Deus tem um compromisso com a família, com a sua casa. Não é com você sozinho, é com sua casa. Todas as promessas de Deus são com a sua casa. Então lá na Páscoa, lá nós vimos lá, fala toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Quantas pessoas tem? Cada um traz um cordeiro e vamos celebrar junto a família. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, e Deus mandou eles destruir Jericó, e quando eles chegaram, os espias chegou em Jericó, Raabe falou assim para ele: olha, eu conheço o Senhor, eu ouvi falar do Deus de Israel, e eu quero pertencer à família do povo de Deus, eu não quero ser destruída junto aqui com os moradores de Jericó. E aí, os espias, os espiões, os observadores, falou assim: Raabe, você vai pegar e vai colocar um lençol vermelho na sua janela, e esse lençol vermelho é a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Toda Jericó vai ser destruída, porque o exército de Deus virá, os judeus virão para atacar Jericó, e os anjos do céu também vão descer, mas vou falar: nenhum anjo terá poder sobre a sua vida e sobre a sua casa. Todos que você quiser salvar, coloque debaixo da proteção da sua casa, e aqueles que você não colocar, nós não temos responsabilidade nenhuma, mas aqueles que você colocar na sua casa, e você colocar a marca da promessa lá, o lençol vermelho, falando que aquela pessoa pertence ao Senhor, que o sangue da aliança está sobre a sua família, todos serão salvos. E aí diz lá em Josué capítulo 6, versículo 23, eu quero até que você projete aí para nós, Josué 6, 23, então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Irmão, quando os anjos desceram para destruir Jericó, os anjos viram a marca e falaram: ninguém toca nessa família, ninguém toca nessa casa, porque o sangue da aliança está sobre essa família. Irmão, deixa eu falar um negócio para você, guarde o seu coração. O sangue do Cordeiro está sobre a sua casa, sobre a sua família, e não há maldição, não há praga, não há macumba, não há nada nesse universo, nem mesmo o anjo da morte tem poder, se o sangue da aliança estiver sobre a sua família. Entenda, a nossa salvação, Deus não nos salvou como indivíduo, mas como pessoa, toda a nossa casa. Irmãos, ali na casa de Raabe, talvez ela tinha um papagaio, um periquito, um gato, um cachorro, até os animais foram salvos, no sentido de preservar a vida, né? Todos eles foram preservados, sabe por quê? Porque Raabe colocou tudo debaixo das suas asas. Há uma promessa sobre você, se você creu, Deus, você pode reivindicar e falar: Deus, a tua palavra diz, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Aí vocês perguntam assim: pastor, então o Levi, a Isabela, a Letícia, a Cecília, o Lucas, essas criancinhas são salvas? São! Com que autoridade vocês falam isso? Eu digo pela autoridade que há no nome do Senhor, pela sua palavra, que Ele nos prometeu. Mas você tem certeza? Tenho. Aí você fala assim: mas e se não for? Irmão, a dúvida é sua. Presta atenção, a dúvida é sua, a certeza é nossa. A Bíblia diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Nós não andamos em dúvida, guarda isso, esse princípio no seu coração. Nós não andamos em dúvida, nós andamos em fé, e fé é a certeza. Então você tem a certeza, então trate seu filho como salvo. Meu filho é filho da promessa, herança do Senhor. Lá em Pentecoste, no Atos 2, 37, diz assim: e ouvindo eles isso em seu coração, perguntaram a Pedro, Atos 2, 37, e aos demais apóstolos: que faremos? Homens, irmãos, que faremos? Pedro, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Arrependei-vos cada um de vós, e seja
batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa de Deus é para mim, a promessa de Deus é para os meus filhos. Então nós cremos nisso. Se alguém não crê, a dúvida fique com ele, a fé fica com nós. Nós cremos, é palavra de Deus, irmão. Você tem que entender isso. Seus filhos pertencem ao Senhor, seus filhos pertencem ao Senhor. Ore sobre ele, impõe as mãos e fala: você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é propriedade do Senhor. Deus me confiou a responsabilidade, o cuidado de cuidar de você, mas você, antes de ser minha filha, você é filha de Deus, você é cidadã dos céus, você é eleita do Senhor, você é amada do Senhor. Ensine o seu filho a ser quem a Bíblia diz que ele é. Isso é fé, irmãos, isso é certeza, é isso que a Bíblia nos ensina. Como é que o homem inventa uma história? Não, eles não têm consciência, eles não sabem. Não, mas a minha fé, a palavra de Deus é comigo, a palavra de Deus é conosco, e não há um caso na Bíblia contrário. Lá em Atos, Paulo ganha uma mulher que não é judia, né? Uma mulher, vamos dizer, gentílica, que é Lídia. Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. A conversão de Lídia. Fala assim: e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa. Irmão, todos os lugares na Bíblia, quando fala de salvação, fala de casa. Josué, quando confrontou o povo lá, assim que eles tomaram posse da terra prometida, ele disse: olha, escolhei hoje a qual Deus vocês servais. Se vocês vão servir os deuses dos cananeus, na terra que vocês possuem agora, ou se vocês vão servir ao Senhor. Porém, eu e a minha casa. Josué não disse: ó, eu sozinho, minha mulher tem que resolver lá com a vida dela, meus filhos têm que resolver lá o que vocês vão querer. Não existe isso, isso é doutrina de engano, não há base bíblica para isso. Josué disse: eu, como sacerdote do lar, como homem da casa, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pronto. É isso que Deus quer ouvir de você, essa certeza, essa fé. Você e sua casa vão servir ao Senhor. Ele diz mais: Lídia e toda a sua casa. Atos 16, 31 fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a casa. O carcereiro foi salvo. Olha só, Atos, né? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam, olha só, e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus, toda a casa foi batizada. E em Corinto, o líder da sinagoga converte, Atos 18, 8, Crispo, né, o líder da sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo diz em 1 Coríntios 1,16, batizei também a casa de Estefanas. Eu batizei, irmãos, a promessa é para a sua casa, entenda isso. Trate assim, converse com Deus assim, converse com as pessoas assim: a minha casa é a minha família, é o povo de Deus. A salvação não é só para você, irmão. Deus tem uma promessa para você e para a sua casa. Amém? E eu posso falar isso mais do que ninguém. Eu posso falar. Porque quando eu me converti,
A minha família não conhecia o Evangelho. A minha família não conhecia. E foi salvo. Meus irmãos, foram salvos os cunhados, pessoas que tinham pavor de Deus, foram salvos, foram batizados, primos, tias, fez assim um terremoto, porque eu sempre criei, eu e a minha casa e a minha família, todos foram salvos, todos conhecem o Senhor Jesus, até aqueles que hoje estão fora mas há temor de Deus. Então, meu irmão, é você e a sua casa. Então, o seu filho é propriedade do Senhor, é herança do Senhor. Amém? Então, eu quero encerrar aqui nesse momento, dizendo que o momento mais sagrado da ceia, é o que nós vamos ter agora, não é comer pão e nem beber vinho. O momento mais sagrado é compartilhar. É compartilhar. Então, as crianças vão entrar agora, e quando elas entrarem, cada família pega seus filhos, põe junto de você, não deixa esse menino ficar correndo para lá e para cá, não. Põe que fica aqui com o papai, com a mamãe. Fala com ele, compartilha o pão com ele. Porque a bênção, irmão, não está no comer, a bênção está no compartilhar. O Salmo 133, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Presta atenção. Ali, na comunhão, na união, no compartilhar, é no estar juntos. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, é a comunhão, é quando você senta com sua casa, sua família, com seus irmãos e compartilha com eles, com seu filho, e fala para ele: o que é isso aqui? Meu filho, sabe o que é isso? Isso aqui simboliza o corpo de Cristo, que foi, Jesus morreu por nós, perdoando todos os nossos pecados. Isso aqui simboliza o sangue dele que foi derramado, que nos deu vida. Seus filhos, aproveite esse momento e compartilhe com eles o que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Amém?